Falar de linfoma não é muito fácil, porque é uma doença que, à primeira vista, parece muito rara, embora essa raridade é provavelmente pela falta ou pela dificuldade em se fazer um diagnóstico diferencial, porque é um tumor cujo diagnóstico diferencial não é neoplásico. Como é que a gente faz diagnóstico diferencial e que tipo de linfoma nós estamos falando? Esse quadro mostra uma comparação entre o linfoma que nós vamos abordar, que é o linfoma de retina e do sistema nervoso central, em comparação com o envolvimento ocular por linfoma sistêmico. Como vocês veem, o linfoma de retina é quase que, em todos os casos, bilateral, embora assimétrico. Ele não simula um tumor na coroide, porque ele não está presente na coroide. Na realidade, ele simula uma uveíte, porque a presença dessas células neoplásicas entre o epitélio pigmentar e a membrana de Bruch suscita uma reação inflamatória importante. Ele é um tumor da retina e do vítreo que não por metástases, mas por multicentricidade, acaba afetando o sistema nervoso central. Em pacientes imunocompetentes, especialmente, ele não invade a coroide, ele não tem uma sistematização da doença, fazendo, então, por multicentricidade, um acometimento do sistema nervoso central. Interessante que, quando esse linfoma começa no sistema nervoso central, a minoria dos casos faz multicentricidade ocular. No entanto, quando ele começa no olho, a maioria dos casos faz multicentricidade para o sistema nervoso central. Ele é uma doença especialmente de mulheres acima dos 50, 55 anos de idade, bilateral e assimétrica, e o nome síndrome mascarada ou masquerade syndrome vem do fato de que essas pacientes se apresentam com um quadro de uveíte. Então, a gente sempre pensa que o diagnóstico foi feito erroneamente. Não foi. O doente tem sinais de uveíte porque, na realidade, tem uma uveíte. Essa uveíte é uma resposta de células T, de linfócitos T, à presença desse linfoma B entre o epitélio pigmentar e a membrana de Bruch. Ele é sempre um tumor de alto grau de malignidade, um tumor de grandes células B, com extensas áreas de necrose, que simula ainda mais um quadro agudo de uveíte, especialmente necrose aguda de retina, e afeta a retina, o vítreo e o sistema nervoso central. Essa é uma fotografia só para a gente lembrar que, por multicentricidade, 90% deles vão acometer o sistema nervoso central. Como é que a gente faz o diagnóstico? A suspeita clínica tem que ser incessante, nós temos que ficar atrás desse tipo de tumor. Em medicina personalizada, nós temos que pegar os doentes de alto risco, que são doentes mulheres, com ou não características de imunodepressão, e lembrar que diabetes é uma imunodepressão, lembrar que tratamento com corticoide é uma imunodepressão, e tentar fazer esse diagnóstico. Quanto mais nós persistimos em tentar fazer o diagnóstico, melhor é. Uma das formas, sem dúvida, é fazer uma vitrectomia com um estudo histopatológico e fazer um cell block. O cell block nos permite fazer imunistoquímica e uma porção de colorações. Então, veja bem, se eu tenho um paciente que parece com um quadro que simula uma necrose aguda de retina, no entanto, essa lesão não é tão concêntrica, ela não é tão bem demarcada da retina normal e retina doente, ela tem áreas de hemorragia. Se eu achar que isso é um linfoma, eu tenho que persistir na vitrectomia. Se existe uma mensagem que eu queria passar a todos vocês, é a seguinte: uma vitrectomia positiva é um diagnóstico de linfoma. Uma vitrectomia negativa não quer dizer absolutamente nada. Quer dizer que as células não foram encontradas. Então, persistir na tentativa de fazer o diagnóstico é uma coisa muito boa. Quando essa vitrectomia é positiva, essas células já estão no vítreo, o diagnóstico é simples. As células são malignas, grandes, você faz imunistoquímica e comprova que essas células são células B, malignas, grandes, e isso é um diagnóstico para o patologista ocular até simples. O problema é que, no início da doença, as células estão escondidas, como eu já disse, entre o epitélio pigmentar e a membrana de Bruch. Elas não estão no vítreo. O que há no vítreo? O que há no vítreo são células inflamatórias que estão respondendo a essa agressão, a essa presença, tanto na coroide quanto no vítreo. Então, esse diagnóstico gera esse procedimento gera uma vitrectomia do ponto de vista histopatológico negativa. E aí cabe ao clínico, a todos nós oftalmologistas, a persistir na tentativa de fazer esse diagnóstico, porque o tempo em que o diagnóstico é feito é absolutamente fundamental, porque hoje se trata o sistema nervoso central antes que as lesões apareçam.
Então, o que mais eu posso fazer para fazer esse diagnóstico? Uma das coisas que eu posso fazer é uma biópsia coroide-retiniana. Lembrar que a biópsia coroide-retiniana, e agora eu vou falar uma coisa que não particularmente me machuca, mas particularmente me deixa infeliz, que na parte da coroide, na biópsia coroide-retiniana, o mais importante não sou eu. Imagina como isso me aborrece falar. Foi uma piada. O mais importante é o cirurgião. Imagina Miguel Burnier falando isso, mas é verdade. O mais importante é o cirurgião de retina. Por quê? Porque ele tem que marcar para mim o que é retina e o que é coroide. Porque eu tenho que cortar a retina e a coroide de uma maneira que eu possa ver a arquitetura. Enquanto na vitrectomia eu vejo célula, a biópsia coroide-retiniana tem uma vantagem enorme, que eu vejo arquitetura. É exatamente como examinar uma inoculação, um olho. Então eu tenho que cortar de uma maneira que a retina e a coroide estejam superpostas, e desta forma o diagnóstico é muito fácil. E o diagnóstico é esse. Eu vejo o epitélio pigmentar, eu vejo a membrana de Bruch. Se vocês notarem a coroide na parte inferior da imagem, ela tem células inflamatórias, por isso o paciente tem uveíte. Se vocês notarem na parte superior, que é o vítreo, tem uma combinação de células neoplásicas, mas a grande maioria dessas células é inflamatória, e essa biópsia é diagnóstica. Deixa eu falar um minuto sobre vitrectomia ou biópsia com imunohistoquímica, não para células B, mas para outras formas de interleuquinas. Muito cuidado. Interleuquina 10 é altamente sugestiva de linfoma, interleuquina 6 é altamente sugestiva de linfoma, mas eu vou repetir o que eu falei. Altamente sugestiva. O diagnóstico é só feito quando eu comprovo a presença de células neoplásicas. Por quê? Porque tem uma porção de uveites que podem ter o mesmo tipo de aumento na produção dessas leuquímias. Nós temos uma série muito grande, porque o nosso laboratório é do lado do Montreal Neurological Institute, e nós estudamos mais recentemente 36 pacientes, dos quais 26 eram imunocompetentes, 10 eram imunossuprimidos, uma enorme proporção de mulheres em relação aos homens, e o que me preocupa muito é o tempo que demora para fazer o diagnóstico. Como o diagnóstico diferencial é com uveíte, e como o tratamento com corticoide melhora o sintoma de uveíte do doente, se arrasta esse diagnóstico. Esses doentes são rotulados de uveíte bilateral, de heterologia a esclarecer, tóxico é negativa, sarcoidose é negativo, e vai se arrastando. Então, às vezes, demora 20 meses, 23 meses, 2 anos para se fazer o diagnóstico. E isso tem uma consequência enorme, que é a lesão do sistema nervoso central, que quase sempre é letal. Se eu comparar esse meu trabalho, ou esses trabalhos que nós fizemos em Montreal, com um trabalho muito recente, feito em Vancouver, pela Valerie White, a gente vê que a coisa é muito semelhante. Dos 22 pacientes da Valerie, 17 são também mulheres, de novo, entre 50 e 60 anos de idade, diagnóstico arrastado, difícil, e uma coisa ela chamou a atenção, que é muito importante. Quando eu tenho um paciente com uma uveíte bilateral de etiologia a esclarecer, que já tem alguns sintomas neurológicos, mesmo que sintomas neurológicos não muito claros, a gente deve ter um alto índice de suspeita de linfoma. Então, a doença é rara? É, mas ela é, sem dúvida nenhuma, diagnosticada para baixo. Os casos não são todos diagnosticados. Então, modificações em comportamento, ataxia, dores de cabeça muito importantes e, inclusive, seizures, são coisas que a gente tem que olhar em pacientes que têm uma uveíte bilateral de etiologia a esclarecer. Clinicamente, a doença parece com outras formas de doenças retinianas, em especial a necrose aguda de retina. No entanto, as demarcações entre a retina normal e a retina doente e a falta de concentricidade, de crescimento circunferencial que a gente vê na necrose aguda de retina, de um modo geral, a gente não vê no linfoma. Uma segunda característica é que a necrose aguda de retina em pacientes imunocompetentes é quase sempre da periferia para o centro, enquanto no linfoma ela pode ser tanto central quanto periférica. As áreas de hemorragia aparecem, de um modo geral, no primeiro mês ou segundo mês da doença. Importantíssimo, angiografia. Ou CT, mas especialmente angiografia, porque a gente vê esses nódulos que vocês veem na parte superior da imagem.
onde essas lesões são localizadas mais profundas do que a retina, mas não tão profundas como na coroide. Esses são esses nódulos que aparecem entre o epitélio pigmentar e a membrana de Bruch. Esse caso acabou indo para a enucleação, e se vocês olharem o globo ocular, a gente vê que essa lesão está presente. Vocês veem a necrose de retina, as áreas de hemorragia, e vocês veem um pequeno nódulo que eu vou mostrar um pouco maior agora. E esse nódulo pequenininho entre o epitélio pigmentar e a membrana de Bruch é o que vai aparecer no próximo slide histopatológico, o que comprova toda a gênese do processo. Essas células estão escondidas aí. Quais são essas células? Da onde elas vêm? Tem várias teorias. Uma delas que eu gosto mais é que elas sejam modificações das próprias células do epitélio pigmentado, especialmente stem cells presentes nessa localização, que acabam virando linfocitos malignos, já que não tem uma outra explicação para você ter um linfoma cerebral e na retina, onde a presença dessas células normais não existe. Então, onde é que essas células aparecem? Elas aparecem exatamente aí. Vocês veem o epitélio pigmentado por cima, a membrana de Bruch, a coroide só com células inflamatórias, e esses nódulos são formados por essas células neoplásicas grandes que já têm mitose, que já têm áreas de necrose. Como é que eu sei que essas são as células que eu imagino sejam as células tumorais? Porque eu posso marcá-las, e posso marcá-las com marcadores de linfócito B, e todos esses marcadores são positivos, e essa é uma proliferação monoclonal. Monoclonal quer dizer que essas células escolhem em fazer capa ou lambda, cadeias leves, capa ou lambda, em uma direção. Se essa proliferação fosse policlonal, isso não seria um linfoma, seria uma hiperplasia ou seria um processo inflamatório. Então, interessante é fazer um líquor e olhar no líquor se essas células são policlonais ou monoclonais. Se essas células forem monoclonais, você consegue fazer quase que seguramente o diagnóstico de linfoma. O linfoma do sistema nervoso central e da retina, na realidade, é a mesma doença, são doenças diferentes, são doenças que se associam. Natália Vila é uma moça de Barcelona que hoje faz fellowship de retina, terminando agora, e fez um ano comigo na patologia. Nós temos um fellowship de retina na McGill, que é patologia ocular, oncologia e retina, e trabalhou com linfomas intraoculares. A pergunta que ela fez foi a seguinte: por que linfoma ocular faz por multicentricidade uma presença no sistema nervoso central em 90% das vezes, e por que somente 15% dos indivíduos que começam com um linfoma no sistema nervoso central acabam tendo envolvimento ocular? Isso prova que são diferentes comportamentos de uma mesma doença, ou isso prova que são doenças diferentes com o mesmo título ou o mesmo rótulo? O que ela fez? Ela pegou 11 casos de linfomas exclusivamente no cérebro, provados por biópsia, e 11 casos de linfomas exclusivamente ocular, e tentou fazer métodos histopatológicos para comparar qual era o mais maligno. E a surpresa foi que, se a gente comparar o linfoma ocular com o linfoma do sistema nervoso central, sob todos os aspectos histopatológicos de proliferação celular e proliferação de DNA, que é o que a gente chama de proliferação monoclonal que acontece nos linfomas, o linfoma ocular é mais maligno que o linfoma do sistema nervoso central. Por que do sistema nervoso central mata mais? Pela própria localização. Mas, do ponto de vista histopatológico, o tumor que é mais maligno, que a citometria de fluxo mostra que tem células mais malignas em 30% das vezes mais, é o linfoma ocular. Então, nós temos um caso, ou uma doença, em que a parte ocular é mais maligna do que a parte do sistema nervoso central. No entanto, esses tumores acabam matando os pacientes, eles são letais, pela parte do sistema nervoso central, muito provavelmente pela sua localização. Então, a gente prefere ver o linfoma primário de retina e sistema nervoso central como manifestações diferentes de uma mesma enfermidade que tem critérios de malignidade também distintos. De novo, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigado.